Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire, do Instagram Meire na Web, e hoje nós vamos falar sobre gastronomia, sobre culinária, sobre cozinhar. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a conhecer o canal Meire na Web. Cada um que entra, cada um que curte, cada um que passa uma informação ou que me faz um comentário do assunto ou do que eu estou fazendo aqui, do meu trabalho aqui na internet, eu fico muito feliz e me incentiva cada vez mais, me estimula a continuar produzindo conteúdos maravilhosos para vocês. E nós vamos falar da chefe Juliana Freire, a chefe Ju Freire. A Ju, ela começou muito jovem na gastronomia. Ela começou na gastronomia mais ou menos com 16 anos. Ela vai contar toda a história dela para vocês, mas eu já vou adiantar um pouquinho da beleza, da história de vida dessa moça batalhadora, guerreira e assim muito criativa, muito simpática. Então ela começou na família, trabalhando com a família na cozinha, fazendo tortas, fazendo sanduíches, pagou toda a faculdade, ela é formada em comunicação social e publicidade, pagou a faculdade dela, trabalhando com gastronomia ainda no Brasil. Ela tem uma relação muito grande entre Brasília e Ceará, onde estão os pontos familiares dela. E atualmente ela mora aqui em New Orleans, no estado de Louisiana. A Ju Freire tem trajetória na gastronomia e no Brasil ela tem uma referência cultural muito grande da gastronomia brasileira. E um dos motivos que fez com que ela continuasse os negócios no ramo de gastronomia foi trazer um pouco dessa culinária nossa lá do Brasil, referências de Norte, Nordeste, Sudeste para a América. E a Ju, ela é casada, tem 2 filhos e a gente vai ter um prazer muito grande de bater um papo, porque ela é uma pessoa muito simpática. Oi, nossa, olá, que Meire! linda! Tudo Boa bom, noite, tudo bem? Boa! Tá linda! Seja bem-vinda, Ju! Ai, obrigada, estou muito feliz, Meire, com o convite. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui com a gente. É um prazer, Meire, novamente agradeço demais de fazer parte desse seu projeto. E assim, eu sou muito parceira de ver as pessoas crescendo. E bacana fazer parte também do seu crescimento, da sua história. E assim, como é que eu posso iniciar? Eu sou uma pessoa que eu falo muito, mas eu também sei, reduzir um pouquinho. Aos 16 anos, hoje eu conversei com essa minha amiga. Aos 16 anos em Fortaleza, eu sou nascida em Brasília, mas desde pequenininha fui para o Ceará, Fortaleza. E eu comecei a mexer com essa coisa de comida simplesmente para ajudá-la. Eu cozinhava em casa, ajudava minha mãe, mas a mãe dela era fornecedora de salgados, etc. Eu só fui ajudar ela porque eu queria sair para jogar vôlei, mas ali eu aprendi. Quando eu aprendi para ajudá-la, para a gente sair para jogar, aquilo despertou uma vontade de fazer mais vezes e deixou de ser tipo uma obrigação. Enfim, comecei ganhando dinheiro aos 16, depois fazendo feirinhas, 1000 coisinhas assim pequenas, mas sempre com o apoio da minha família, dos meus amigos. Na minha época de faculdade também ganhei dinheiro eu fiz sanduíche natural. Aí eu comecei a fazer coffee breaks. Esses meus amigos, inclusive, tem alguns aí que estão aí na live. São pessoas que fazem parte da minha história, da minha trajetória. E principalmente que me apoiaram muito, Então, eu nunca fiz nada sozinha. Sempre eu arrastava quem estava junto comigo. Então, na minha época de faculdade, meus amigos fizeram muito coffee break comigo. Quando eu trabalhei também um bom tempo na Telemar, depois virou a Oi, eu trabalhava em paralelo fazendo eventos para a empresa. E aí essa coisa de despertar da culinária foi surgindo. Meu pai era dono de um restaurante de comida tradicional caseira, era um balneário. E eu tive a liberdade de testar em casa. Minha mãe me deixava fazer minhas doidices tudo. E eu fui criando. Olha que legal! Você foi aprendendo assim na cozinha de casa, desenvolver, assim os ingredientes, usar os ingredientes, criar suas receitas. Ainda muito jovem. E uma coisa interessante, nós éramos tão atrevidos que a gente fazia o chamado quarta lá em casa.
esse quarto lá em casa, com a turma da faculdade e também meus vizinhos, cada um na quarta-feira desenvolvia um prato e ia criar e brincava de ser chefe de cozinha. Nossa, que legal! Era, eu adoro de essas coisas, assim, eu acho que ajuda bastante a socializar. E a comida sempre é uma celebração na mesa, né? Então, aí vocês faziam isso sempre, nas quartas? Sempre, desde pequena. Olha, eu comecei a fazer arroz. Com 5 anos, meu pai, no acampamento, ele dizia, vamos brincar de comidinha? E eu já fazia. Minha prima tá aí na live, a Tati, dizendo, né? Desde pequena que ela cozinha. E era assim, eu faço de tudo. Eu gosto de fazer tudo. Da cozinha italiana com a minha madrinha e meu padrinho eu aprendi. A cozinha oriental é uma coisa que realmente é do meu paladar. A culinária nordestina aí é complicado eu falar e não dizer que eu sou apaixonada de A a Z, do baião de dois, dos nossos ingredientes como leite de coco, como azeite de dendê. Sim. Você transforma uma comida, né? E assim, o Mediterrâneo, eu comecei a inventar, disse, vou fazer pão pita. Aí eu quero usar curry na cozinha indiana. Aí eu comecei a mexer, e tinha os doidos que me acompanhavam e diziam, por que você não faz isso para ganhar dinheiro? Por que você não ganha dinheiro com isso? Mas peraí, vamos ver o seguinte. Então você começou, né? Porque você foi para a faculdade. Eu sei que você fez comunicação social, se formou, né, em publicidade. Você chegou a trabalhar com isso? Você chegou a trabalhar? Trabalhei. Na minha área a trabalhar, mesmo. Mas sempre assim, com alguma coisa que você tinha que fazer dentro da gastronomia. É isso? Sim, porque assim, na área de publicidade e propaganda, a gente tem muitos eventos, né? E eu tenho uma amiga também, a Rafa, a nossa turma de faculdade era um puxando o outro para trabalhar. Então, quando tinha oportunidade daqueles eventos, eu já aproveitava para fazer coquetéis, coffee breaks. Certo. E não era só tipo, eu juntava os amigos mesmo e pedia carro do tio emprestado, enchia o carro de coisa e tirava nota fiscal na prefeitura. Eu queria te conhecer dessa época. Eu queria ter te conhecido nessa época, porque devia ser muito gostoso. Eu adoro comida também. Eu adoro. Eu sempre fui. Mesmo na época, antes da época da faculdade, quando a gente estava no meu prédio, eram 104 apartamentos. Então, você imagina assim, com uma quadra no meio, aquela turma toda. Isso ali na Brasília ou no Ceará? Na Barão de Estudos, em Fortaleza. Em Fortaleza! E era uma turma... Fortaleza é a minha cidade também, né, gente? Eu sou de Fortaleza. Eu sou de Fortaleza, do bairro Farias Brito, né? Que antigamente era Otávio Bonfim, né? Otávio Bonfim. Então, eu passei minha vida toda ali naquele bairro, né? Então, assim, nossa, as minhas referências são todas daquela época. Então, assim, é até legal essa conexão que a gente tem de identificar que a gente conhece a mesma cidade, a mesma culinária, né? Nossa, eu fiquei tão feliz quando eu descobri que a Ju tinha referência com Fortaleza. Eu falei, nossa, a gente tem tanta coisa, até a linguagem, né, que a gente conversa assim, entre a gente, é muito bom. Isso, então, a gente se identifica. Então, daí, Ju, aí você já foi assim. Mas assim, lá mais anos, um pouquinho atrás, a minha família é uma família muito atrevida, de mulheres guerreiras e atrevidas. E o que acontece? Elas sempre, minhas tias, me colocavam para ajudar na cozinha, minha mãe. Então, mousse de manga uma tia fazia, a outra fazia o salpicão. Então, nas nossas festas de família, sempre cada uma fazia uma coisa. Agora, eu não posso deixar de falar que eu comecei a assumir as festas enormes da família e fazer, assim, para 150 pessoas, uma quantidade grande de pessoas. Mas eu tenho uma pessoa que eu não posso deixar de falar, porque dom é uma coisa que é de dentro da gente. E minha avó, minha falecida avó, por parte de pai, ela era a cozinheira de mão cheia. Ela era uma cozinheira incrível. Se ela fizesse uma coisa simples, ela fazia muito bem. E ela me ensinou a fazer vatapá. Ela, na verdade, era do norte, morando no Ceará. Na boca aqui, gente. Muito bom. E aí a minha família, por parte de mãe, me chamava de Palmirinha, porque eles olhavam para mim e já viam, nossa, mas você é sua avó toda. Você é sua avó toda. Então eu tinha orgulho de poder cozinhar para todo mundo. Então, carnaval, 30 pessoas na casa da minha outra avó, por parte de mãe. Eu cozinhava para todo mundo. Eu queria fazer barraca na praia, vender churrasco, o que você imaginar. Nossa, eu queria ganhar dinheiro para passear e viajar.
Aham. Nossa, e com esse talento todo que você tem, né? Que você começou muito jovem, quer dizer, além de você ter essa coisa do negócio, né? De empreender, mas eu vejo que era uma coisa que te dava muita alegria, porque te colocava assim de encontro, né? Com outras coisas. Você podia viajar, você podia fazer seu dinheiro, você podia ter sua independência, e você acabava se socializando. E a culinária, eu acho que ela aproxima as pessoas também, né? Demais, Assim, demais. É divertido. Né? Isso. É divertido quando você encontra pessoas que gostam de comer o que você faz, então você já sente que agradou alguém. Como também é bem divertido você ver alguém te dar um toque de dizer, Ju, você já experimentou usar tal erva? Eu lembro que eu tenho um amigo, tenho ainda, o Thiago, e ele sempre falava, olha, eu uso hanamira, em vez de usar a cebolinha. Eu ia no mercadinho japonês com ele, ele me apresentava o mundo. Eu uso a páprica defumada em tal coisa. Então, assim, eu fui aprendendo também e absorvendo o conhecimento dos outros, porque a gente nunca nasce sabendo. A carga que eu tenho de conhecimento hoje, inicialmente foi um dom, e aí eu percebi que eu precisava mais, eu precisava entender a base do, tipo, quais os tipos de óleo, a acidez, os açúcares, o que é o efeito de cada coisa na comida. E isso, eu muito jovem, eu não tinha essa noção, era só intuição, né? Vamos dizer assim, pura intuição. Olha, eu acho que a Tati está falando aqui. Juju me fez gostar de ostra. Apresentou e reproduziu em casa a ostra glatinada lá de Nola, né, de New Orleans, e foi impossível não atacar. Olha, Tati, eu vou querer saber dessa receita, porque se tem uma coisa que eu não gosto, é ostra. Mas se você está falando que ela te convenceu a comer com uma ostra glatinada que ela fez, eu vou querer saber dessa receita, tá? Eu posso passar, aqui em New Orleans, em todo lugar tem, e hoje em dia eu faço com o meu molho amanteigado, com as minhas ervas, eu faço do meu jeitinho. Até minha cunhada também não comia, hoje come. Sabe o que é engraçado? A Tati, quando a gente era adolescente, ela dizia assim, eu fazia um macarrão, ou um sanduíche. Ela fazia o dela primeiro, porque ela não aguentava esperar com fome. A Thaís Aderaldo também era uma pessoa que está aí na live, eu tô vendo. E elas duas falavam assim, meu Deus, por que eu não esperei a Juju fazer o dela? Olha aí, é o mesmo pão, é o mesmo tomate, é o mesmo tudo. E a Tati falou aqui que é que nem eu, né? Ela não gosta de osso, eu também não gosto, sabe? Mas assim, quando alguém fala que tem algo que não gosto, que eu me identifico, e que alguém fez uma receita, aí como eu gosto de comida, então assim, eu quero conhecer, entendeu? Para poder eu provar, de repente eu vou mudar meu conceito, né? Então eu faço um convite agora. Lhe faço um convite agora, se você puder aproveitar esse nosso verão, algum break que você tiver, venha conhecer New Orleans. Eu já conheço. Você na minha casa e eu quero fazer a outra para você. Tá, obrigada, Ju. Eu já conheço, eu amo a culinária de lá, é muito divertido, é uma cidade muito divertida, né? Tem muita coisa boa para conhecer. Eu fui tem acho que uns 2 anos, mais ou menos. Mas a gente vai voltar lá. Então, deixa eu te perguntar. Então, depois de toda essa parte aí que você ficou testando, cozinhando para a família, para os amigos, criando, né, a sua culinária dentro do seu grupo social, aí como é que entrou a Ju Freire chegar até os Estados Unidos e querer também seguir nesse lado da gastronomia? Porque eu acredito que tenha sido, né, um longo caminho, né? Se você quiser contar para a gente como é que foi isso. O que acontece? Quando eu ainda estava em Fortaleza, eu comecei a trabalhar profissionalmente nessa área. Então eu entendi que eu precisava me profissionalizar. Minha mãe sempre dizia. E aí eu fui para o Sebrae fazer higiene e manipulação, como poder conservar os alimentos, para ter uma noção maior. Sim. E comecei minha caminhada de cursos. Quando meu esposo, desde novo, me chamava para vir para cá, ele tem familiares aqui, né? Então ele me chamava e dizia, não vou aos Estados Unidos. Eu quero ir para a Europa, eu quero ir para a Espanha. Eu estudei 3 anos de espanhol dizendo, eu vou para Barcelona, vou para Sevilha, mas Estados Unidos, não. Eu Principalmente porque eu achava que não tinha, que ia ser uma grande metrópole. Eu achei que era um país do consumismo, que não teria natureza, que o Brasil é o local da natureza, porque todos vão ao Brasil, os turistas atrás da nossa natureza. Enfim, eu muito, né,
safra, comecei a pesquisar na internet, eu disse assim, quer saber? Eu vou fazer uma coisa que lá não fazem. E aí fui fazer a parte de estética. Curso de sobrancelha, depilação, essa área, porque eu sabia que isso poderia... Quando você chegou aqui nos Estados Unidos, isso. Tá, então você achou que esse seria um caminho para você iniciar um negócio. E é importante eu te falar isso, por quê? Porque inúmeras pessoas me disseram, não, você não pode cozinhar lá. Você não pode. Você não pode fazer comida na sua casa, você não fala o inglês, você tem que ter 1000 licenças, isso não é tão fácil. E assim, positividade, não foram pessoas negativas, mas elas estavam tentando me dizer que não seria assim como eu queria. Certo. E eu dizia, mas eu vou fazer coisa que eu não sei fazer, eu vou aprender. E fiz curso, né, no Brasil, fui para dentro da Embeleze, fiz um curso intensivo, foram 4 meses sem sair de dentro daquela Embeleze. E eu gostava, mas não era a minha vibe. Então, quando eu cheguei aqui... Você foi... só para pontuar um pouquinho, Ju, que a sua história é muito linda, assim, tem muita referência bacana. Então, por exemplo, você então partiu para esse campo da estética porque você achou que você fazendo um curso, você tendo uma licença, talvez fosse mais fácil você chegar aqui e trabalhar com isso. Mas eu entendi que não era realmente a sua paixão, porque a gente que está aqui nessa live, a gente sabe que a sua paixão é gastronomia. Então você foi para esse caminho procurando... E é isso que eu queria falar para as pessoas, que muitas vezes Deus nos faz não com um dom, mas com vários dons. Se eu fosse trabalhar reformando móveis, hoje eu seria pessoa feliz. Se eu fosse trabalhar com plantas, eu seria feliz. Com decoração, eu seria feliz. Só que a gente tem que deixar aflorar o que a gente mais gosta. Dizer assim, isso não é legal para você. Isso não é legal ainda. Mas eu vou lutar. Hoje eu posso fazer isso, mas eu vou chegar lá. E aí eu fui me conectando com pessoas, né? E fiz sobrancelha de algumas amigas. As meninas aqui, a maioria eram todas house clean. E aí eu ajudava, trabalhava como house clean, mas aí eu fazia a sobrancelha de uma, depilação da outra. E comecei a convidar para a minha casa. Então, quando eu cozinhava, eu dizia, vem jantar aqui em casa, que elas comiam alguma coisa e diziam, nossa, que gostoso, Ju. E me ligava depois, você faz esse prato para mim para eu botar na minha festa? Aí eu, claro, faço. Entendi. E aí eu ia para casa de alguém que elas faziam assim, eu quero te apresentar algumas pessoas. E elas nos apresentam para a gente poder fazer contatos de trabalho. Então eu não chegava de claro. Eu fazia alguma coisa e levava. Aí eu dizia, eu trouxe aqui para você. As pessoas não levam presente, vinho, planta. Eu levava comida. Onde eu ia, eu levava comida. E assim foram gostando e falavam, faz esse mousse de goiabada, né? Mas você sabe, deixa eu te falar só uma coisinha aqui. Você sabe, Ju, que às vezes o que acontece aqui nos Estados Unidos, as pessoas às vezes elas não levam comida, porque aqui eles têm muito receio assim, de ir numa festa, eles querem saber o que é que a pessoa come, se a pessoa tem alguma restrição de comida. Então eles vão para aquela parte do, eu vou dar uma garrafa de vinho, eu vou oferecer, né, uma planta, vou levar um presente para a pessoa. Mas aí, quando você tem intimidade com a pessoa, eu já tive essa experiência de alguém vir na minha casa e dizer assim, olha, eu vou levar uma sobremesa. Aí eu, tudo bem, eu vou ter tudo aqui, mas se você está trazendo, ótimo. E aquela sobremesa chega e assim, sabe, todo mundo fica. Então eu fico imaginando como é que era essa festa ou um jantar que você era convidada e aí você ia encontrar com as pessoas e você levava um prato, né, da tua culinária. Então, assim, você simplesmente ganhava, né, aquela noite, né? Porque eu acredito que todo mundo ficava louco, né? O que ela tá trazendo aí e tal. E eu sempre quis, assim, fazer as coisas que eu acreditava que era diferente. Porque em todas as casas aqui, a maioria das festas eram... Até hoje, o churrasco brasileiro, a picanha, vinagrete, salada de batata, o feijão tropeiro e o arroz. E de sobremesa, ou uma farofinha, ou uma farofinha, linguiça, né, do churrasco e tal. E na sobremesa, eles, na maioria, vai o pudim e os mousses. E eu dizia, não. Certo. Vou fazer vatapá, vou fazer banho de dois, vou fazer feijão verde no creme de nata com bacon e linguiça. E eu comecei a conquistar muita gente na carne de sol. Meu pai, lá no restaurante dele, ele fazia muita carne de sol e eu aprendi.
E eu comecei a fazer mantas de carne de sol e eu fazia a carne de sol, os quadradinhos amanteigados. E é interessante, eu vou dar um ponto já nisso. Fazia a carne de sol com mandioca, queijo e tudo. O que acontece? O meu desafio começou aí. Aonde eu vou encontrar as coisas do Brasil aqui? Isso, e pessoas é uma pergunta que eu ia te fazer. Como que faz? Respondendo, as pessoas aqui diziam assim, nossa, mas eu moro aqui há 16 anos, eu não sabia que tinha isso aqui. Eu disse, tem. Lá no mercadinho internacional, na área da africana, você vai achar o Red Palm Oil, azeite de dendê. Você vai encontrar o feijão de corda, né? E os similares. Os similares tem no supermercado comum. Na área dos indianos e dos árabes, a gente acha a nossa manteiga de garrafa, que é a ghee, manteiga ghee. E eu comecei a ir buscando isso. Qual queijo que é mais parecido com o nosso queijo coalho? Você não faz ideia o tanto de queijo que eu provei. A linguiça calabresa da pizza que eu uso hoje, como que eu cheguei naquela linguiça? Eu acho que eu experimentei. Eu tô assim, impressionada. Porque às vezes, assim, tem muita coisa, né? Eu moro aqui há muitos anos e, assim, quando eu cheguei aqui, que às vezes eu queria fazer alguma coisa, era, assim, fazer para mim, né? Para casa, para família. E eu ia no supermercado e, assim, os nomes são diferentes, né? Muda os nomes. Muitas vezes as espécies, né, que eles chamam, que são, por exemplo, os temperos, né, que são as espécies. Uhum. Então, assim, às vezes o tempero, o do americano, é totalmente diferente. Mas aí, quando você faz essa adequação a outro tipo de culinária, né, indo para a culinária indiana. A gente busca a raiz daquilo. Você busca isso aí, né? Então, você deve ter descoberto bastante coisas, né? Eu tenho um tio Pedro, que ele morou 30 anos fora do Brasil, ele rodou muitos lugares. E aí eu falava assim, tio, onde é que eu vou conseguir tal coisa? Aí ele dizia, minha filha, a origem do dendê, do azeite de dendê, é na África. Onde eu consigo algumas coisas orientais. Aí eu comecei a buscar na minha cabeça, no meu conhecimento, onde é a origem daquele alimento. Qual é a nação mais antiga do que o Brasil? Porque o Brasil, ele veio, a colonização toda veio para o Brasil. O Brasil é uma mistura de culturas. Sim. Então aquilo começou aonde? Nordeste, né? Quem trouxe, Nordeste também, quem trouxe aquilo para a nossa cultura? Aí eu comecei a identificar, então isso eu vou conseguir em tal canto. Nos orientais, por exemplo, eu consigo... nos tailandeses é o melhor leite de coco que tem, similar com o nosso. Eles têm também o ovo de codorna, que a gente gosta, né? O brasileiro gosta do ovinho de codorna. E os orientais têm isso. Batata doce. Eu nem sabia, Ju. Eles têm até em lata. Tem umas coisas que... O sururu. Você acredita que eu acho sururu? Faço sururu no leite de coco, pessoal. Juliana, não acredito. O que mais um que dia nós temos aqui? Um dia eu fui no supermercado aqui, eu acho que é um supermercado africano, eu acho. Eles têm umas coisas bem, bem bacanas, né? E aí eu fui, sabe o que eu achei? Uma coisa que eu fiquei impressionada. Eu vi babosa. Porque lá no Ceará, a gente usava babosa para passar no cabelo, né? Aquela planta com aquela... Tinha uma espécie assim, tipo assim, sei lá o que era, uma coisa assim meio liguenta. E a gente passava no cabelo, né? Então, assim, aquela baba da babosa. Isso, era aquela baba que ajudava o cabelo, acho que a crescer, a melhorar o cabelo. E aí eu falei assim, gente, mas eu vi que era babosa, mas o nome que tá lá é um nome totalmente diferente. Eu fiquei super curiosa. Eu falei, olha que legal, né? Então, assim, né? essa referência que você tá falando aqui, né? De que você foi buscar esses ingredientes em outros lugares. É uma excelente referência, principalmente para quem mora aqui nos Estados Unidos. Que aí, às vezes, você quer fazer um isso vatapá. Eu queria justamente compartilhar com quem está aqui. Muito bacana. E para os brasileiros que estão, né? Que não estão aqui. Para quem está no Brasil e para quem está nos Estados Unidos. A gente tem a sensação de que vai passar fome nos Estados Unidos que não tem comida. Tem, gente. Uhum. Tem. E não só de você cozinhar. Porque esses dias esse final de semana, a gente estava na Flórida e eu fui num restaurante colombiano. Gente, delicioso. Nosso arroz com feijão, bife com ovo.
Então, assim, se a gente vai identificar o que é que as outras culturas também têm, você vai ficar no hambúrguer se você quiser. Tem as nossas opções. Eu sempre falo isso, Ju. Eu sempre falo isso. Você só vai para a linha de fast food, de comer mal, se você quiser. Porque aqui tem as opções, né? Tem um monte de supermercado aqui orgânicos. Tem linha dentro do supermercado normal. Tem uma linha só de orgânicos, né? Produtos frescos. Ó, então, assim, a nossa mandioca... Uhum. A nossa mandioca, ela tem na área dos hispanos. O achiote é o nosso coloral, né? Mandioca, macaxeira, como for. Então, assim, a gente consegue achar isso. Até a farinha de mandioca lá no internacional, na área africana, tem. Quando eu não achava goma de tapioca, eu comprava nos vietnamitas, nos orientais, e eles patentearam e tá lá com o nome tapioca, né? Foi até uma briga judicial grande aí. A nossa tapioca, o nosso açaí. O Brasil teve que lutar muito para não permitir que eles se apropriassem do nosso açaí e da nossa tapioca. Enfim, aí eu pegava a goma e fazia minha tapioca. Hidratava e fazia minha tapioca. E o pão de queijo, né? Então, assim, muita coisa foi mais fácil para mim estando em New Orleans. É importante que eu diga isso. New Orleans, a cultura de New Orleans, ela... Vocês lembram, assim, no Brasil, onde é que teve a maior chegada de escravos no Brasil? Salvador, né? Bahia. Do mesmo jeito, essa distribuição dos escravos que de Salvador foi para o resto do Brasil, aconteceu aqui, no sul dos Estados Unidos, em Louisiana, Mississippi, né? E, então, assim, aqui o quiabo. O quiabo é super comum, eles chamam de okra e eles usam muito na culinária deles. Eles têm o jambalaya e o gumbo. É a comida mais famosa deles aqui. O jambalaya... Eu comi quando eu tive aí da última vez. A Dani, eu não sei se a Dani tá aqui, que a Dani é de Pernambuco, né? Sim, Dani. E a Dani me levou... A Dani é sua amiga também, né? Então a Dani, ela me lembra... Então, não sei se ela tá por aqui. Mas, Dani, beijo, acho que ela esqueceu da live. Ela falou que vinha. Foi. A Dani Marinho, que eu amo. Ela é uma pessoa maravilhosa de Pernambuco. E aí a Dani, quando eu estive lá em New Orleans, acho que uns 2 anos atrás, visitando, aí ela foi encontrar comigo, com meu marido, e aí ela falou assim, eu vou levar vocês para comer no lugar. E ela foi me explicar tudo a respeito do jambalaya, do arroz, né, tem um pouco de pimenta, né, tem uns temperos assim mais fortes. E o gumbo, ela me mostrou tudo. Aí eu pedi, até comi, a gente comeu na mesa junto com ela me explicando assim, foi uma delícia, porque dizem que se não for lá, né, tem que provar isso aí. Tem que provar. E o jambalaya nada mais é do que o carreteiro do Brasil, só que com ingredientes diferentes, porque eles misturam frango com carne, o arroz linguiça. Carreteiro. Então, assim, em toda cultura tem aquela mescla parecida, como nos espanhóis tem a paella, né? Então, assim, a Dani é engraçada, assim, a Dani foi uma das minhas primeiras amizades que eu conheci aqui, e ela me encontrou através do Facebook, quando eu postei um cuscuz. Eu tava já grávida, deitada na rede, aí eu achei o meu queijo coalho, fiquei enlouquecida que eu tinha achado, e tinha conseguido comprar um cuscuz. Aí eu fiz aquela bolinha de cuscuz com carne seca dentro que eu fiz, catupiry caseiro, e aquele ovo por cima, sabe? Gente, essa mulher foi bater na minha casa, ela mora longe de mim. E ela disse assim, oxente, tu é nordestina? Eu disse, sou. Ela disse assim, eu vou lhe conhecer, eu quero lhe conhecer. E a nossa amizade começou aí. Por conta de um cuscuz. Olha, que legal, né? Olha a culinária fazendo amizade. Então, olha a culinária fazendo amizade. Não, culinária socializa muito, eu também acho, né? Deixa eu ver aqui. O jambalaya, o arroz, é muito gostoso mesmo. É saborosíssimo, gente. Vale a pena. É mais ou menos, né? Como a Tati está falando aqui. É similar ao carreteiro, né? Mas eu acho que tem mais ingredientes. Eu tenho que confessar também, Tati. Gumbo, gente, eu sou apaixonada por gumbo. Gosto muito mesmo. Explica. Dani, desculpa. Ju, explica aqui para as pessoas o que é o gumbo, só para o pessoal saber, para o pessoal que está no Brasil que ainda não conhece. Muito bem. O gumbo, ele é um caldo, né? Uma sopa, um caldo. E ele pode ser com mariscos ou não. Leva frango, linguiça, o camarão, para quem gosta, né? Quiabo.
E sabe aquela nossa base do molho bechamel, quando você torra a farinha, dá aquela douradinha? Na culinária francesa, eles usam muito essa técnica. E a farinha, só que a deles, eles deixam ficar bem escurinha, só torrando ali na manteiga. Quando a farinha de trigo tá bem douradinha, eles vão e fazem aquele caldo. Então, é um caldo que ele fica espesso e amorenado, ele tem uma cor escura. Só que olha que delícia, frango, linguiça, camarão, quiabo, é servido com arroz. E tem uma diferença. Aqui em New Orleans tem uma divisão, tem a culinária Cajun e a culinária Creole, né? Sim. Então, assim, tem os Cajuns, que é os franceses que saíram, foram expulsos do Canadá e vieram para o sul dos Estados Unidos. Verdade. Então, aqui em New Orleans tem muito isso da culinária, tanto espanhola como francesa, tem a influência deles. E a Creole, que é a dos negros, como já diz o nome, ela já é um pouco mais puxada também, que tem mais tomate no molho. Eles usam mais tomate picado. Então, quando você sabe que é uma comida queijo, uma comida Creole, tem sempre assim. Uma tem mais tomate, outra tem menos tomate. Mas saborosa igual as duas. É até complicado, às vezes, a gente escolher, sabe? Picante igual, porque tudo aqui em New Orleans é picante. Gente, é Bahia. É Bahia. É quiabo, é pimenta, é muitos frutos do mar. Usam muito o nosso feijão fradinho, que o baiano usa demais o feijão fradinho. Aqui também se usa o feijão fradinho. Então, a culinária de New Orleans é rica. Tem gente que faz o turismo aqui, gastronômico e musical. Isso. É gastronômico e musical. E assim, você tem assim várias opções, né? Assim, opções demais. Porque lá eu fui em restaurante de comida mexicana, eu fui em restaurante de comida italiana, fui em restaurante de comida de lá mesmo, né? As receitas de lá. Então, assim, tem tantas opções. E aí eu te faço mais uma observação. Olha onde é que você foi parar, né? Você foi parar no lugar onde o principal da cidade é a gastronomia. Não se fala de New Orleans sem falar da parte gastronômica. Inclusive, eu comprei um livro. Não tem como. Eu comprei um livro de coffee table, que eu gosto, às vezes, quando eu viajo, né? Eu adoro comprar livros. Então, assim, eu comprei de lá, de New Orleans. E eu pensei, o livro veio todo fechado, né? Então, eu pensei assim, vai ser aqueles lugares bonitos e tal, as fotos e tal. A metade do livro, gente, é explicando a culinária de New Orleans. Vocês acreditam nisso? Olha! Lindo, assim. Fala do beignet também. Sabe? Nosso beignet é incrível, eu adoro o beignet, que é o nosso bolinho de chuva brasileiro. Então, e aí aquela coisa bem chique, né? Que parece que você tá em Paris, né? Você senta naquelas cadeiras bistrô, aí toma aquele café gostoso. E aí escutando um jazz e um blues, como sempre. E um jazz e um blues na calçada. Gente, New Orleans vale a pena conhecer, tá? A Anitta Santos Freire, a tia Anitta, ela esteve aqui em casa. A filha dela, Camila, também trabalha hoje em dia. É a the best dos brigadeiros aqui também. A gente trabalha em parceria muitas vezes. E ela tá dizendo que tomou o gambo aqui em casa, né, tia Anitta? Ela dizendo, eu não vou querer, não. Eu tô satisfeita. E é só repetindo, eu me lembro, viu? Comeu uns 3 vezes dizendo que não queria. Que legal, mas tem que provar mesmo. Bom, então, a partir daí que você descobriu os temperos, né? Você foi descobrindo em outros supermercados, locais de especiarias e tudo. Aí, como que você começou a montar o teu cardápio mesmo? Assim? Você foi para onde? Você foi para massa? Você foi para os salgados? Eu fui. Na verdade, eu não fiz uma escolha. Eu fui escolhida, né? Quando eu trabalhava na parte de limpeza, quando eu me engravidei do meu segundo filho, já estava na época, né? Eu disse, gente, vou fazer 40 anos e eles têm que ter idade parecida. E a gente aqui é muito complicado, é bom as pessoas que estão acompanhando saberem que essa é uma luta muito árdua, você construir uma família, construir uma profissão e se manter fora do seu país, sabe? Sim. A minha prima, que foi quem me recebeu aqui, a Raíssa, ela sempre me apoiou muito e ela dizia, forma a sua família, te esforça. E só que ela sempre falou para mim ir para o lado dos americanos, para eu tentar conquistar eles nessa cozinha. E eu me sentia desconfortável, achava que eles não iam gostar. Verdadeiramente eu me sentia desconfortável. No início, né? Daí, quando eu estava no meu resguardo,
as minhas casas eu tinha clientes de Airbnb, então era uma coisa mais sazonal, dava para eu, né, administrar. Certo. E a minha mãe começou e minha mãe estava comigo aqui, e ela falava assim, nossa, que saudade de comer uma pizza, vamos comer uma pizza? Esse mãe não tem, a pizzaria brasileira fechou, e não tinha nada de gastronomia brasileira aqui. Fiz. Uma amiga que hoje está no Brasil de volta, Ana Luísa, comeu e começou. Eu sou a publicitária de formação, mas ela que é a verdadeira publicitária. A Ana ela passou também a te divulgar, então? Ela começou a jogar nos grupos dos brasileiros sem me perguntar se podia. Porque eu não vendi pizza para ninguém. Eu deixei que eles provassem, eram meus amigos. E ela disse assim, não, entendi. Você vai... Juliana, você tem que ganhar dinheiro com isso. E sabe assim, toda pessoa não tem aquela amiga insistente que te empurra, né? Isso. E eu dizia assim, não, eu já trabalho tanto, não vai dar certo, a minha cozinha não é grande. Simplesmente ela jogou no grupo de WhatsApp e no Facebook dos brasileiros. E começou o meu telefone, quero pizza. E eu, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Pois acredite, minha casa virou uma pizzaria. Eu tava de resguardo, então eu tinha tempo. Mas sua mãe estava com você, né? Ela minha mãe podia cuidar do meu bebê. Então ela falou pra mim, Juju, não construa um castelo de areia. Construa algo maior. Porque determinadas coisas, quando você adoece, ela me via preocupada, porque ela via que certas coisas eram o meu domínio. Tudo eu queria na minha mão, tudo eu queria dominar. E ela dizia assim, e se você não tem direito de adoecer? Você não tem direito de parar? E eu, mas mãe, ela disse, Ju, seu corpo uma hora vai parar, o seu corpo vai cansar. Você já viu uma boleira parar com 40 anos, com 50 anos? Boleira vai até os 80, Juliana. Até que idade vai uma cozinheira? Nossa, que sabedoria, viu, da sua mãe. É verdade. E ela, até que idade vai uma cozinheira? Eu disse, até tal idade. Ela disse assim, então preste atenção. Cada um tem o seu dom dentro de si. Você só tem que buscar o seu e encarar isso. Eu tô aqui, são 6 meses que eu vou estar aqui. E se você topar, eu cuido da casa do seu filho e você vai trabalhar. Aí eu disse, vou fazer isso. E parti para vender carne de sol, pizza. Olha, teve dias no início, você fazia na tua própria cozinha, né? Nessa época que você começou, você fazia em casa, né? Na tua própria cozinha. E aí os grupos de WhatsApp uma coisa importante. Tá. Importante. Tudo uma casa normal. Casa normal, fogão normal. Então, assim, é uma adaptação diferente. Temperatura, como fazer. E eu imediatamente eu peguei e disse, mas eu não entendo tanto de panificação. Então, eu comprei um curso. Não comprei um curso. Eu peguei um professor. Eu comecei com bolo também. Eu peguei um professor de panificação. Ele é de confeitaria e panificação do Senai. Qual é? Meu Deus, agora eu tô... Não, da FIEC. Ele dava curso das indústrias. Era um professor que dava curso de culinária industrial, de confeitaria e panificação, o Igor. E eu disse assim, Igor, quanto você quer para me dar uma aula personalizada até eu terminar? Eu vou primeiro... Eu comecei com um bolo. Eu digo, eu quero uma receita. E ele, vou lhe dar a base. E aí ele começou com era massa gernoise, uma massa francesa, chamada 4x4. E ele disse, isso aqui é para bolos estruturais, de pasta americana e tal. Era de noite, na madrugada, depois que meus filhos dormiam, depois que amamentava, e eu ficava até não sei que horas, como uma live dessa. Imagina, não era na pandemia. Né? Não era na pandemia. Ou foi antes? Não era na pandemia. Isso foi em 2018. E as pessoas naquela época não eram acostumadas a cursos online. A gente só valorizava as coisas presencial. Isso. E você tem plena condição de se capacitar online. Sim. Dentro da sua casa, dentro dos horários que lhe cabem. Até hoje em dia eu me sinto assim. E eu tinha dúvida, ele dizia, faça assim, faça assado. E ele foi me orientando. Quando eu comecei a mexer com bolos artesanais, acho que tem não nessa minha página Ju Freire, porque eu não vendo, então eu não quis colocar. Mas na minha mesmo particular, eu fiz muito bolo. E quando chegava na hora dos bolos temáticos de 2, 3 andares, bolo de casamento. E Ju, esses bolos eram encomendados pelos brasileiros e pelos americanos, né? Porque o americano adora, o americano gosta de bolo, né? Gosta de inicialmente...
Eu tive inicialmente brasileiros e depois os hispanos. Os hispânicos, eles se apaixonaram pelo meu bolo com recheio de doce de leite. Porque eu fazia massa amanteigada, eu não fazia massa... eu fazia massa 100% com manteiga. Então eu sou muito... Ó, eu sou fofinha, não é à toa, não. Eu gosto de sentir o sabor, entendeu? E aí eu comecei. Só que eu vi que as pizzas, elas estavam saindo assim num volume muito bom. E eu fui desenvolvendo, fui criando. Minha mãe, eu disse, mãe, a senhora não fazia catupiry? Ela disse assim, minha filha, eu vou ter que mexer na minha cabeça para eu lembrar como faz. Eu digo, então vamos lá. E aí eu fui buscando cursos. E tem um curso online pago, muito bom, brasileiro. Porque ainda tem essa coisa do desafio da língua, né? De você realmente ter conhecimento 100%. Sim. E eu fui fazendo um curso atrás do outro. Eu virei a maníaca do curso online. Eu simplesmente... O que eu aprendia de noite, eu já queria testar de manhã. Hoje eu desenvolvo a massa de pastel. Eu fiz o curso e tentei, mas eu dizia, tá faltando alguma coisa. Liguei para uma amiga. Hoje eu faço parte de um grupo que se chama Salgadeiros Internacionais no mundo inteiro. Tem gente na Suíça, eu falo com brasileiros na Suíça, no Japão, no Canadá, Nova York, Miami, em todo lugar. É um grupo muito legal. E a gente troca experiências. E ela foi super, hiper, mega generosa. Ela lá do Canadá, ela tem um restaurante lá, Chicken Barbecue, se eu não me engano. E ela disse assim, vou te passar a minha receita de pastel. E ela botou para todo mundo. E poucos testaram a receita, o pessoal não deu muita atenção. Eu digo, o quê? Eu pego a receita hoje, amanhã eu tô fazendo. Liguei para ela, coloquei online. Profissional de 16 anos, eu acho, ou mais, que ela já faz pastel 17. E festivais grandes em Toronto. Aí eu disse assim, vamos lá, eu vou fazer essa receita com você. Você me ajuda? Ela se ajuda. Comecei. Foi. Eu tenho um cilindro, eu tenho um maquinário grande, né, hoje. Você acredita que quando eu comi o pastel, eu disse, ai, meu Deus, esse é o pastel que eu queria. Porque nós compramos vindo do Brasil massa, mas não é igual um pastel de feira caseiro. Não é. E eu fiz questão de ter o meu molho de tomate, a minha massa caseira, o meu pão, tudo meu é artesanal. É isso que eu queria também que você colocasse aqui para as pessoas, porque a tua culinária, ela é baseada muito, né, usando esses ingredientes e fazendo de uma forma artesanal. Isso faz com que fique mais delicioso, né, Ju? E tem aquele jeito, aquele sabor de coisa feita em casa. Sim, é assim, aquela cozinha da avó, a cozinha da tia, aquele gosto de alguém que você lembra, né? Assim, lembra. Essa sou eu. Eu também. Eu tenho essas lembranças assim de algumas coisas que eu como que elas me remetem a uma época. Eu vou chegar lá porque eu acho que eu pulei uma parte que você me fez a pergunta, como foi que começou. Vendi pizzas, vendi tudo isso, comecei a fazer feijoada, comidas assim para festas, né, mesmo. Até que uma amiga que era cabeleireira me chamou para abrir uma sociedade, um restaurante. Ela queria montar um restaurante brasileiro. E ela disse assim, tem que ser você, vamos fazer com você. E eu disse, não, meu bebê tá pequeno, eu não vou não. E ela disse, você vai. E ela começou a me fazer sonhar o sonho dela. E aquilo entrou dentro de mim. Eu comecei a ter possibilidades. Eu disse, gente, eu jurei que eu não ia mais mexer com restaurante. Eu vi a luta do meu pai. O Vitório, meu primo, tem uma rede de restaurantes em Fortaleza. Você deve conhecer, é bem grande. São vários. Qual que é o nome? Você lembra o nome? Cantina de Nápoles, o Ibistrô, Murano. Legal. O Laredo, que tinha churrascaria. Sim, eu lembro. Então, todos esses do grupo deles. Hoje eles têm a Laredo Distribuidora. E o que é que foi? Que eles distribuem toda a parte de frios e congelados para Norte e Nordeste. Tá no sangue, A família toda cozinha mesmo. E isso é legal. O Vitório esteve aqui em New Orleans comigo, com o sócio dele lá dos restaurantes, e eu fiz um salmão grelhado, recheado, com camarão e creme. E ele disse assim, no aspargo, servido com cogumelos recheados também de camarão.
E ele falou assim, Juju, você sabe que de culinária eu entendo. E assim, ele contrata os melhores cozinheiros. Ele viaja para a Argentina para aprender sobre carnes. Ele de sangue italiano, então eles têm toda a consciência e o conhecimento da culinária, né? E eu fiquei muito orgulhosa quando ele disse assim, Juju, melhor salmão que eu comi na vida. E isso é legal, porque muitas pessoas já comeram e disseram assim, eu não como salmão, não. Aí um outro hoje diz, eu como, mas o seu. E assim, de você saber tirar o sabor, o ranço daquilo. É comer um carneiro, que o carneiro, você vai lapidar aquele carneiro, né? E tirar os sabores que as pessoas não gostam. Isso tudo é com experiência, com o tempo. Mas voltando lá, quando ela me chamou para abrir o restaurante, eu dei um frio na barriga, eu disse, será que eu estou preparada? Porque uma coisa é cozinhar no Brasil, outra coisa é eu assumir um cargo de chefe de cozinha numa cozinha brasileira, da qual eu tenho que treinar as pessoas, passar conhecimento para elas. E eram pessoas, até a Bruna está aí na live. Bruna. A Bruna trabalhou comigo também. Tem uma turma muito boa aqui, gente muito bacana, amigas da Ju. Você imagina pessoas vindo do Brasil. Oi, gente, um prazer estar aqui. Que legal. Imagina, minha mãe também entrou. Imagina pessoas vindo do Brasil. Também tá me dando fome. Eu até bebi uma água agora, porque as comidas gostosas que ela vai falando, que ela faz, que ela produz. Monique ama ostra. A Monique já veio em Orleans e ama ostra também. Então, a Bruna e outras pessoas da equipe, né? Diva, era uma equipe de brasileiros. Você consegue visualizar. Chegando nos Estados Unidos, sem preparação de culinária nenhuma, nunca, não cozinhavam. Eles cozinhavam. Uns cozinhavam na casa deles, como a Bruna fazia um frango com quiabo incrível. E uma... Ai, menina, vaca atolada dela, muito boa também. Enfim, eles eram brasileiros que estavam aqui para desbravar um sonho. Eles só queriam trabalhar. Você imagina, 15 dias de chegado, um mês de que estavam aqui, com 1000 medos, 1000 novidades. Isso. Coloca essas pessoas dentro de uma cozinha brasileira. Aonde a gente dizia assim, gente, que responsabilidade, como é que eu vou treinar essas pessoas? Como que eu vou conseguir ter a didática? Porque você ser um chefe de cozinha, você tem que comandar a equipe, você tem que fazer 1000 coisas, mas você tem que ter uma pedagogia por trás disso. Como que eu vou ensinar? Nem todo mundo consegue repassar o conhecimento que se tem. E essa coisa da comunicação, eu devo à minha faculdade de comunicação social. Eu me tornei uma pessoa que hoje eu tenho comunicação. Muitas pessoas dizem, Ju, faz um site, ensina as pessoas a como cozinhar comidas do dia a dia, onde encontrar as coisas dos Estados Unidos. Você tem condições de fazer isso, Ju? Você tem, hoje em dia... Pra você viu que eu falo, né? Eu falo. Não, tudo bem, tá ótimo. Mas isso veio da minha faculdade lá atrás. Isso, é isso que eu ia te falar, né? Assim, com relação à comunicação social, à publicidade, mesmo trabalhando com a gastronomia, você tem também que lidar com isso, né? Você tem que fazer a propaganda do seu restaurante, você tem que criar o cardápio, você tem que trazer as pessoas para conseguir compreender. E aí você abriu esse restaurante, colocou essas pessoas, treinou essas pessoas. E o que vocês começaram a servir? Vocês foram servir o quê? Olha, tinha um cardápio específico? Tinha. A gente realmente queria fazer o comfort food. Era a culinária brasileira, aquilo que remetesse às coisas mais vendidas do Brasil. Então, a gente fez um estudo de mercado, o que é que representava o Brasil no mundo, né? Então, a feijoada, o pão de queijo, a coxinha, né? Os salgados. E, lógico, que eu fui introduzir na minha cultura. O frango com quiabo não era uma coisa que fizesse parte da minha cultura. Mas eu sempre passei por desafios. Eu me lembro quando eu estava em Brasília, uma vez a tia Bel, minha tia, quis fazer um evento bom, era uma festa muito linda, e ela disse assim, Juju, eu me lembro hoje, ela me deu um livro da Eliana Calmon, que era a ministra Eliana Calmon, onde tinha as receitas. E ela disse assim, eu quero que você faça um salmão na crosta de gengelim. Eu nunca tive medo de fazer, eu olhava e reproduzia. E hoje eu já não olho e reproduzo, eu olho, absorvo, aprendo e boto meu toque naquilo ali. Sim. Mas eu gosto de buscar onde a pessoa prove e diga assim, isso aqui me lembra a comida da minha mãe.
Então eu não tinha vergonha de dizer no restaurante, dizer assim, olha, isso aqui não é muito a minha área, mas eu vou fazer. Daí eu também quis colocar as minhas coisas, como eu coloquei a tapioca, eu coloquei... Tinha uns dias especiais, uma vez eu conseguia fazer os cremes de camarão, fiz sopa de mariscos na base do dendê, do nosso jeito. E as pessoas foram provando e os americanos foram isso que eu te perguntar. Ali. E aí eles provavam e eles se apaixonavam com a feijoada. Mas tem um detalhe, eu tinha que modificar um pouco. Eu não sei fazer feijoada, não é que eu não sei. Eu não gosto de fazer feijoada sem utilizar as partes reais do porco, como rabo, orelha, pé, essas coisas. Mas o americano, ele não pode ver isso no prato dele, não. Se eles veem, eles não vão comer. Então, o que eu fazia? Eu cozinhava todos aqueles defumados, todas aquelas partes, pegava o caldo e cozinhava o feijão naquele caldo. Então, já ia dar o gosto da feijoada sem utilizar aquelas partes. O sabor. Certo. E daí eu complementava com a linguiça, com a carne de sol, com o bacon e com a costelinha de porco. Porque se você explicar que a feijoada tem essas partes, eles realmente não vão. Mas do jeito que você está falando aí, que você fez o cozimento, né? Aí o caldo deve ter um sabor enorme. Incrível. E aí o caldo da carne de sol também já dá aquele sabor. Então a gente utiliza as outras maneiras. E assim, muitos brasileiros não comem. E eu sou eu não como pé, rabo, orelha, eu não como. Então, mas eu não deixo de colocar. E também assim, ele solta muito gordura. Como solta muito gordura, na hora que eu fazia o caldo, você tem condição de tirar. Se você coloca um pouco para refrigerar na geladeira, aquela gordura vai ficar em cima. Então eu tirava a gordura, usava o caldo para cozinhar o feijão. E ficava uma feijoada mais leve. Porque o americano, eles não são acostumados com tanta coisa desse jeito. Come frango frito, mas não aguenta uma feijoada gordurosa. Não. E aí eu fui adaptando. E aí tinha assim, vamos supor, tinha um cliente meu, Douglas, falava assim, ele tacava o grito. Avisa pra chefe lá na cozinha que a feijoada é pro Douglas. Então as meninas já sabiam que ia colocar o pé, o rabo, porque tem quem gosta e tem quem não gosta. Né? Legal. E a gente foi fazendo algumas adaptações. Você tinha brasileiros, americanos e tinha mais gente de outras culturas, os hispanos também? Tinha hispano, mas menos. Hoje em dia, os hispanos, eles gostam da nossa picanha, eles adoram a nossa picanha, gostam da feijoada, são adeptos demais ao pão de queijo. Hoje eu tenho uma clientela hispana maior. Na parte dos salgadinhos, que eles chamam os bocadilhos. Então, nessa época que você abriu, na época que você abriu o restaurante com a sua amiga, que você trouxe os brasileiros para trabalhar com você no restaurante. Essa época que você falou mais ou menos em 2018. Aí, quando chegou o período da pandemia, como é que vocês fizeram para manter o restaurante? Ou fechou? Foi uma fase bem difícil. Foi uma base bem difícil. Bem difícil, né? Assim, ela quem fazia toda a parte de contratação, ela quem organizava isso. Então, eu não tinha acesso, eu não conseguia ter o controle de contratar e demitir. E isso é uma coisa para quem é o chefe da cozinha, isso é muito doloroso, porque você sabe realmente quem lhe ajuda e quem não lhe ajuda, quem é o seu braço direito ou não, quem pode ficar na sua ausência ou não, porque a gente não aguenta carregar todo o peso nas costas. E na época da pandemia, você imagina, a gente tinha pouco tempo de restaurante aberto, 1 ano, e para dividir por 2 pessoas, tão cedo a gente não ia ver lucro ali. E eu comecei a trabalhar com a equipe reduzida, teve que reduzir ao máximo. Não tinha escola, não tinha creche, não tinha babá e não tinha funcionário. Então tinha um monte de coisa. Que aí também foi difícil, né? Foi muito. Ela grávida. Então, assim, a gente chegou à conclusão que eu podia voltar para casa. Eu não comecei em casa. Eu podia voltar para casa e ficar com meus filhos. Samuel e Cristo eram muito pequenininhos. E eu não conseguia cozinhar com eles 2 soltos na cozinha lá. Era bem difícil. E aí eu voltei para casa. Tem alguém falando aqui, parabéns, Meire. Obrigada, tá? Eu sempre gosto de trazer pessoas assim, olha, como a Ju Freire, maravilhosa, cheia de coisas para contar. Eu tô assim encantada, tá? Eu já sabia do teu trabalho, mas eu tô cada vez mais feliz. Continua, que a gente ainda tem tempo ainda. Vai lá. Então, eu fui para casa e a pandemia foi algo novo para todo mundo. Brasil, Estados Unidos. Como se reinventar numa pandemia?
como a gente é autônomo, aqui é diferente. Aqui, quando você trabalha, você ganha. Você não trabalhou, já era. Um dia que você está em casa, você está comendo, você está gastando. Então, assim, não tem... Para quem está no Brasil, gente, aqui não existe licença maternidade, não tem o seguro-desemprego. Quem trabalha dessas maneiras é por si só, né? Então, você tem que se reinventar todo dia. E a maioria dos comércios aqui, o que eu vi, é que tem muita gente que não conseguiu se reinventar. Não conseguiu se adaptar com a nova situação, com essa situação online, com as novas tecnologias. De verdade, eu não consigo ter tempo de fazer uma publicidade na internet. Quem me segue sabe que o meu boca a boca, ele é incrível. Chega gente aqui em casa todo santo dia, um monte de gente. Mas como que a gente compra, vende, cozinha, limpa e etc. E aí você se reinventar. Trazer como trabalhar com outras pessoas dentro da sua própria casa com medo do Covid. Ah, não, mas fulano sai, então fulano vai te trazer a doença. Tem toda aquela coisa que as pessoas se fecharam e deu pânico. Foi um período muito difícil, né? Atingiu assim, vários aspectos, principalmente essa parte de gastronomia, de turismo, né, hotelaria, né, assim, foi assim, o comércio em geral, né, isso é muito bom. Vamos falar um pouquinho, Ju, você estava falando desse eu estava falando como é que a gente consegue ganhar dinheiro dentro de casa e se reinventar. Certo. Eu me reinventei. Primeiro que os clientes, as pessoas falam muito assim, a comunidade brasileira não se apoia. Eu acho que eu sou o oposto de muita gente. A comunidade brasileira me apoiou, eu tive ajuda de todos os lados. Eu acho que a gente é muito o que a gente dá, a gente recebe muito o que a gente fornece. Então, a cabeça do americano é diferente do brasileiro. O brasileiro, primeiro ele desconfia, aí depois ele passa a confiar em você. O americano é o oposto. Primeiro ele se entrega, ele confia em você, e se você pisar na bola, aí já era, ele não confia mais. Aí já... então, isso mesmo. Eu absorvi muita coisa da cultura deles. Eu vi que eu precisava... Eu disse, por que eu vou cobrar que a pessoa confie em mim? Nas oportunidades que eu tenho de confiar nela, eu não vou confiar. Então, eu me entreguei. Eu confiei. Eu venci barreiras de pedir ajuda, de dizer assim, olha, quando você for sair, você for no supermercado, porque era pandemia, se você for comprar tal coisa para você, compra tal ingrediente para mim. E eu comecei a pedir ajuda, eu comecei a trocar trabalho. Alguém me ajudava num certo tipo de trabalho aqui em casa e eu pagava com coxinha, eu pagava com pizza, eu comecei a fazer isso. O boca a boca foi crescendo, né? Comprei o maquinário, hoje eu consegui montar uma cozinha semi-industrial. Eu digo que é semi-industrial por quê? Porque ela é uma cozinha inteira, enorme, igual a de um restaurante. Igual a que eu tinha, basicamente. Igual. Com todo o maquinário que eu precisava. Mas ela é semi-industrial porque o maquinário que eu tenho não é um maquinário gigante de esteira. Ele é um maquinário que ele é de empresa de pequeno porte. De cozinha de pequeno porte. Uhum. Vindo do Brasil. Venci mais uma barreira. Mandei buscar no Brasil. Você mandou buscar no Brasil. Uhum. A segunda parte. Primeira parte caiu do céu. Eu estava vendendo uma churrasqueira brasileira. Quando a gente comprou o maquinário de salgados para o restaurante, a gente trouxe do Brasil. O restaurante ele serviu para mim, primeiro, para eu descobrir que eu posso tudo. Eu fui fazer curso de Safe Food aqui nos Estados Unidos e vencer barreiras. Eu fui tirar licença para álcool. E eu fui ver, disse assim, uma imigrante pode sim vencer, pode fazer as coisas. Sim. E aqui é o país das oportunidades, isso mesmo. Eu venci aqueles Se você tiver força de vontade, né, Ju? Se você tiver força de vontade, se você tiver coragem de trabalhar, se você se empenhar, gente, a gente consegue aqui. Eu considero que aqui a gente perde todos os medos. Eu cheguei do Brasil uma pessoa medrosa, eu tinha medo de tudo. Aqui a gente descobre que nós somos capazes, né? Que a gente pode buscar conhecimento, que você pode aprender. E eles abrem as portas quando eles percebem que você tem interesse em aprender, que você quer melhorar de vida, não é? Então, parabéns por isso, tá?
Então você Quando eu foi trabalhava trazendo... numa mesquita, eu trabalhei numa mesquita árabe. E na época que tinha essas ameaças, minha família ficava doida e dizia assim, não trabalha mais lá não. Vão jogar uma bomba nessa mesquita. Eu digo, não. Esses meus clientes são maravilhosos. E maravilhosos por quê? Porque eu sentia que eles na época do Ramadã, eles faziam jejum e depois oravam, passavam a noite jejuando e tudo. E eu tinha que limpar no outro dia uma mesquita enorme. E aí tinha muita comida e ela me dava aquelas comidas. Gente, eu descobri os doces árabes, baklawa, umas coisas assim, uns temperos. Então eu comecei a ganhar aquilo. Eu comecei a ganhar aquelas comidas, eu comecei a ajudar ela a cozinhar. Ela falava, você quer trabalhar na minha casa hoje à noite? Eu vou servir numa festa. Aí eu queria trabalhar, eu queria aprender. Eu disse, como que faz isso? Aonde compra aquilo? Então, isso também me ajudou. É interessante que quem faz casa de Airbnb, quem faz limpeza, você tem que desocupar tudo que tem nas geladeiras. Para que o próximo hóspede entre e tem que estar limpo. Você imagina a quantidade de coisa diferente do mundo inteiro que uma house clean ganha. E eu dizia assim, eu não quero isso. Eu digo, eu quero. Eu experimentei. Aí você pegava esse ingrediente, aí você testava, né? Ia ver. Eu olhava aquele ingrediente, entrava na internet e dizia, ai, que interessante. Ai, que gostoso. E eu fui aprendendo e fui misturando. Então, assim, você tem que abrir sua mente para você sair da sua zona de conforto. E vir morar nos Estados Unidos é você estar preparado para aprender, para absorver. Exatamente. Como que fala? Ninguém é tão jovem que não possa ensinar e ninguém é tão velho que não possa aprender. Não possa aprender. É uma verdade, né? Uma frase todo filosófica. Todo dia eu aprendo algo. Todo dia eu desbravo uma coisa nova. E eu fui buscando nos brasileiros o que é que você tem saudade. Meire, me responda, o que é que você tem saudade de comer? Olha, eu tenho saudade da carne de sol. Agora, eu sei que você faz carne de sol aí. Aqui, eu não sei. Deve ter algum restaurante aí que faz, mas assim, da forma como você explicou, porque você trabalha né, com a culinária raiz, a culinária de aquela comida gostosa de casa. Porque comprar alguma coisa assim, sem ser feito com o sabor de casa, então assim, para mim, se tivesse uma pessoa aqui que vendesse uma carne de sol, nossa, eu sou cearense, gente, então eu adoro a carne de sol. A nossa muqueca, a nossa peixada. Então, o peixe é delícia. A Marilene, minha cunhada, ela acabou de entrar aí, ela fazendo essa guerreira é minha cunhada. Marilene tem feito parte da minha trajetória de uma maneira incrível. Gente, nós, seres humanos, nessa pandemia inteira, seja na culinária, seja nas suas outras lives que você fez também sobre turismo. Olha o maridão aqui falando. Olha o maridão aqui falando, tá? Essa guerreira é minha esposa. Parabéns, viu? Ele é magrinho, viu? E ele é magrinho. A Ju é maravilhosa. Gente, que legal. Então, Ju, conta mais fez parte disso tudo. Por quê? Porque ela fez um trabalho comigo mental, espiritual e como é que eu posso dizer? E físico. Que eu tinha que me reinventar nessa pandemia. Quando eu voltei para dentro de casa, eu voltei a ficar feliz porque eu estava com meus filhos, com a minha família. Mas eu não sabia lidar com isso, como trabalhar em casa com criança, como fazer uma gerência disso tudo e montar uma empresa brasileira, né, de culinária brasileira aqui. E aí eu comecei a dominar minhas emoções e eu comecei a ver esse mundo online. Eu faço acompanhamento com ela online. É incrível. Toda sexta-feira eu digo assim, é o dia da minha terapia. Obrigada. Olha, a Valéria, que é minha amiga da Cintos e Companhia, lá de Altamira, no Pará, ela tá falando aqui, vamos mandar coração para essa live. Obrigada, Valéria. Vamos mandar sim. Valéria, a Gil Freire merece. Valéria, eu não conhecia o Chamusquim. E quando eu fiz um tempo agora atrás, tem um ano mais ou menos, eu fiz um curso de culinária brasileira. Que eu mudei. No Brasil, eu queria usar alcaparra, eu queria usar tomate seco, eu queria usar ingredientes sofisticados com meus amigos. E chegando aqui, eu fui voltar para a raiz. Então, o que eu fiz? Eu disse, vamos lá no Pará, o que é que tem na culinária do Pará? Porque aqui eu tenho o mundo inteiro querendo ser meu cliente. Então, eu disse assim, no Rio, os mineiros,
os goianos, os nordestinos. Tem coisa que nordestino faz que não é todo lugar. O pão delícia é baiano. E eu fui aprender esse prato de camarão com macarrão. Ele pode ser camarão ou bacalhau. Vocês precisam aprender um pouco mais da culinária paraense. Eu preciso dizer isso por quê? Porque eu achei que eu conhecia muitas partes do Brasil, do sul ao norte, porque meus avós são também, meu pai era manauara. E eu descobri que não, que a culinária do Pará é muito diferente e é deliciosa, meu povo. Que legal! Ó, a Divina também trabalhou comigo, é meu braço direito até hoje. Ela trabalha por aí, quando volta, vem me salvar. Gente, olha, brasileiro. Como é que tá? E como é que tá agora? Como é que tá a parte do restaurante, né? A gente já falou da pandemia. O restaurante segue com a minha sócia, com a minha antiga sócia. Mudou muita coisa. Ela teve que se adaptar à culinária americana. Hoje em dia, que eu saiba, né? É uma mescla de algumas coisas brasileiras, hispana e americana. E realmente, hoje eu sinto prazer de eu poder dizer assim, hoje eu domino minha cozinha, a minha cabeça que tá mandando aqui. E a minha luta sempre foi Brasil, culinária brasileira. Eu não queria modificar, não que eu não queira. Gente, ó, entendam, fazer taco é maravilhoso, é gostoso. Fazer asinha de frango, os briskets, né? O smoked barbecue americano é delicioso. A culinária americana tem muito também. Tem muita coisa gostosa, verdade. Mas as pessoas têm que entender, uma coisa é um business de um restaurante que 80% da clientela é americana. Então, às vezes, e o esposo dela era americano. Então, eles tinham que fazer uma adaptação ao que eles acreditavam que ia salvar o business. E o que é que salvou o business na pandemia? Uber Eats e DoorDash. E já eu não. Foi mesmo. O meu, eu fui para quê? Eu fui pegar aquele brasileiro que não tinha tempo para cozinhar, nem tinha cabeça para cozinhar. Eu nem sabia, não gosta, porque muitas das meninas falam. Tem amigas e clientes que cozinham pra caramba, mas ela fala, Ju, eu não tenho força, tô cansada. Então eu criei uma linha também, além dos salgados. Trabalho. E também, assim, às vezes a pessoa cozinhava muito lá no Brasil. E um tempero diferente também. Tipo, né? Você tem um trabalho diferente, você não tem tempo. Eu, por exemplo, na minha situação, eu sempre cozinhei muito, porque eu gosto de culinária, eu adoro cozinha. Eu também fui criada assim, vendo as pessoas fazendo comida. Mas, por exemplo, já tem um tempo que, assim, que o meu marido, ele assumiu a cozinha. Então, por exemplo, eu cozinho muito pouco. Mas por que eu cozinho muito pouco? Porque eu não tenho mais esse tempo. Então, eu chego em casa já muito tarde. Então, assim, no final de semana, eu às vezes começo a fazer uma coisa, aí a pessoa que cozinha mesmo, né, Ju, ela não, às vezes quer fazer do jeito dela. Então, ele chega e diz assim, olha, deixa eu fazer, você tá cansada. Aí, então, agora, eu tô só, entendeu, fazendo outras coisas. Então, a gente divide as atividades. Mas com uma pessoa como você, que, por exemplo, que sempre sempre teve essa liderança dentro da cozinha, então, para você fazer, transformar isso tudo, né, dentro da tua realidade, você tem filho, tem 2 crianças pequenas, aí você vai buscar essas ajudas, né, e aí o restaurante continuou, assim, tá até hoje funcionando com essa clientela? Os americanos vão... com os americanos, ou é só o brasileiro? Mudou tudo. Mudou... Não vou dizer 100%, mas mudou demais, mudou bastante. Foi uma readaptação, né? E o que eu fiz? Isso é legal falar também. Eu iniciei com as pizzas, porque era uma coisa que aqueles meus clientes, de quando eu fazia as pizzas, eu não fazia pizza no restaurante. Então, todos eles reclamavam, cadê as pizzas? Ju, voltam as pizzas, New Orleans não tem pizza brasileira. E quando eu fui sair do restaurante, eu pensei, eu vou voltar para minhas pizzas. Eu vou voltar para onde eu estava muito bem. E voltei para as pizzas. Só que os clientes começaram a me pedir salgadinho. E eu dizia, eu não quero mais trabalhar com salgado. Deus me livre de trabalhar com salgado, porque salgado é trabalhoso, na mão. E eles pediam, e eu queria dinheiro, na pandemia. Minha sobrinha não tinha aula. Eu disse, Mariana, por favor, vem com a tia
E eu despertei nela. Primeiro eu despertei o mosquitinho do dólar nela, né? Porque ela tinha 15 anos e nunca tinha pego em dinheiro. Quer ganhar um dinheirinho, e né? eu não Quer fazer podia. Bacana. Eu não tinha como trazer pessoas de fora porque era no auge da contaminação do Covid. Então eu precisava. Ela era minha família, estava dentro de casa. E a gente virava de noite assistindo Netflix, enrolando salgadinho. E eu digo, gente, eu vou voltar para os primórdios lá da época da minha amiga Louise, quando eu queria jogar vôlei, que eu tinha que fazer salgado na mão. E eu tinha dito que não ia fazer nunca mais. E Deus é assim, né? Eu disse, Deus me livre de abrir um restaurante. Eu vi a luta do meu pai. Aí abri. Deus me livre de eu fazer salgadinho na mão. Já fui. Deus me livre de morar longe da área onde eu morava. Vim morar justamente onde eu dizia que eu não ia, porque era na rua do restaurante. Aí meu esposo fala pra mim. Legal. Minha filha, grite. Vá lá fora e grite. Eu não quero ser rica, porque você vai ficar. Porque tudo que eu digo, Deus me livre, ele diz, Deus me livre de ser rica. Fale isso pra ver se ele escuta. Enfim, uma boa saída, né? Ideia. Daí eu comecei a fazer os salgados e eu tive a oportunidade de descobrir uma brasileira em North Carolina, nesse grupo dos salgadeiros. Ele estava vendendo... minha mãe. Ele estava então, é a sua mãe, a máquina é a sua mãe, de salgados. Ju. É a sua mãe que está falando, Meire, você está... A Ana. Meire, você está ótima, parabéns. Obrigada. Eu fico muito feliz, tá? De trazer as pessoas. Só trago pessoas assim maravilhosas, cada um com uma história linda para contar, porque eu sei que é o que a gente quer ouvir. A gente quer ver gente que chegou nesse mundo para dar certo, para fazer alguma coisa, para ter uma história. Esse negócio de, sabe, falar coisas que não funcionam, não tá aqui nessa live. Eu falo muito isso para quem está ao meu redor. Eu digo assim, eu faço uma pergunta, eu digo, você quer fazer parte, você quer depois contar o que foi que deu errado na sua vida, contar para as pessoas, eu não fiz isso porque eu não consegui, porque fulano não me ajudou. Você quer contar uma história de justificativas ou você quer contar uma história de como foi que você driblou as suas dificuldades e as justificativas? Isso. Eu quero estar no grupo que eu vou contar como foi que eu achei a solução do problema. Não qual foi o problema que me impediu de vencer, entendeu? Porque o que vai me fazer crescer? Eu compartilhar para as pessoas dizer as barreiras que passou na minha vida. Essas barreiras, elas fizeram com que, como eu te disse, do restaurante, e fizeram destravar meu medo, me fizeram... Eu cresci, eu evoluí, eu perdi medo e ganhei conhecimento. Eu compartilhei conhecimento, recebi. Então, gente, essa live é para isso. É para encorajar vocês que têm um sonho dentro de cada um. Quando a gente fala, né, Ju, dessa coisa do sonho americano, aqui, gente, você tem que chegar e você tem que perceber a linguagem do que o país está te oferecendo, né, Ju? Você chega, você quer trabalhar numa coisa. Então, aquilo que você chega, né, e assim, você quer trabalhar naquilo, eu só quero trabalhar nisso. Mas você não sabe, de repente, te joga para um outro campo e aí você vai fazer muito mais sucesso, você vai viver muito mais em paz, vai ficar muito mais tranquila. E eu acho que aqui, além de ser um país... Eu passei por isso. A gente pensa que está sendo arrancado algo de nós. Na verdade, é porque tinha uma coisa melhor ali pra gente. Isso. Meire, tem uma coisa que eu preciso falar. Essa Mari, que acabou de entrar, é a minha sobrinha, que começou a trabalhar comigo desde os 15, aqui, já depois do restaurante. Hoje ela tem 18 anos, eu posso viajar e entregar nas mãos dela. Ela é uma pizzaiola incrível. Ela já prepara todos os salgados. Parabéns! E ela faz do catupiry ao molho, a massa, tudo. É porque eu tenho uma Lina também, não tá aqui, é uma hispana, ela é da Guatemala. Tem 52 anos, é uma máquina de trabalho. E aí a Lina me ajuda na parte das comidas e na parte dos salgados. Porque eu faço hoje em dia a comida comfort food. Só que eu faço ela em porções congeladas. Estrogonofe, panqueca, creme de camarão, vatapá, feijoada. É um leque enorme, enorme. Peixes. Legal, e é para facilidade das mães. A parte dos pães, esfirra do Habib's, quando eu dizia assim,
eu muito humilde queria vender a esfirra, e dizia assim, prova da esfirra, igual a esfirra do Habib's. Aí os clientes ligavam para mim, Juliana, que horrível que você diz isso. A sua é 300 vezes melhor que a do Habib's. A do Habib's não chega aos pés da sua. Verdade, bem melhor, né, Ju? Olha, mas eu aprendi a fazer o papo aqui tá ótimo, mas eu tô até com medo do Instagram descer aqui. Não, é o seguinte, a gente... só porque a gente tem que finalizar, porque senão vai ficar muito... A gente faz outra, tá? Com outras coisas, porque é muito assunto. Já fica combinado. A gente bem, viu? Eu acho que a gente falou bastante coisa. Nós falamos bastante coisa, eu tenho certeza. Então, só para encerrar, assim, fala para mim assim, qual é o teu próximo, assim, qual é o teu próximo passo que você quer dar dentro da gastronomia, você como chefe Ju Freire? O que é que você espera agora pro próximo? Essa parte das comidas, das porções congeladas, eu já vendo bastante, eu não divulgo, não tem no meu Insta, porque eu não dou conta, realmente é uma demanda muito grande. Porque os clientes pedem já como para 15 dias para a família inteira. E realmente isso é uma coisa que eu não dou conta. Eu hoje me matriculei em um curso onde eu quero... É um curso completo de várias coisas, mas dentre isso, a alimentação saudável. Por quê? Porque eu quero ir para uma outra vertente. Eu preciso para mim, primeiramente, para minha saúde, mas eu quero com sabor brasileiro. Fazer de comida saudável dentro dessas gostosuras brasileiras, desde a coxinha, a pizza ou a própria comida mesmo, uma panqueca low carb. Essa é a novidade, é o Brazilian Kitchen, mas também desde o marido quer comer um cozido, ele come, ele quer um frango com quiabo, ele come, um rocambole, mas e a esposa que quer cuidar da saúde? Como eu posso ajudá-la a ter uma saúde, né? A se alimentar bem, com sabor, mas com saúde. Olha, e para mim, tem que conversar comigo. Eu só vendo o que eu como, o que eu gosto. Então tá ótimo. É muita coisa gostosa. Você falou de tanta coisa aqui, tanta ideia. Olha, eu quero assim agradecer a cada um que esteve aqui presente nessa live, tá? Acompanhando, ouvindo, né, todo o depoimento da Ju. De todo o trabalho que ela teve, assim, de como ela se tornou uma empreendedora, chefe de cozinha aqui dos Estados Unidos. Parabéns, tá? Obrigada, minha amiga querida, obrigada. Parabéns, Ju. E olha, você vai voltar aqui porque a gente vai fazer uma outra live para comentar outras coisas, tá? Aí na próxima aí você qual é o próximo projeto que a gente podia combinar uma próxima live? Como pegar uma comida e transformar ela do frozen food a uma comida fresca na mesa. Isso tá aí então uma coisa... Tá? É um mistério que muitos me perguntam. O Neto Bacana, que está aí na live, ele é professor e dono de academia, e ele dizia assim para mim, muitas pessoas me falam, nossa, mas parece que foi feito agora. Eu digo, são técnicas que o mundo inteiro tá isso. E os Estados Unidos nos ajuda com o chicken nuggets, essas coisas. Você diz, mas como pode? Eu digo, são técnicas que a culinária está evoluindo e a gente pode compartilhar esse conhecimento. Tá bom, então já fica combinado. Nos bastidores a gente vai conversando. Aí quando a gente tiver com tudo pronto, a gente traz novamente aqui no Made na Web e aí passa para as pessoas. Então, gente, uma boa noite para todo mundo. Se inscrevam no canal para assistir todas as lives. Ju, muito feliz de te ver aqui, tá linda, maravilhosa. Eu também. Obrigada. Muito bom te ver, que saudade. Então tá, gente. Igualmente, boa noite, Meire. tá? Obrigada, pessoal. Eu tô bem feliz, assim. Me sinto à vontade para falar e compartilhar isso com vocês. E agradecer, Meire. Quero fazer parte do seu projeto e acompanhar também as próximas lives, que eu sei que também tem muita coisa boa para vir por aí, né? Isso. Tá, então obrigada, tá? Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.